O assunto agora é saúde bucal. Convidamos o Dr. Rodrigo Gadotti, especialista em cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial, para tirar nossas dúvidas. Olá, doutor, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Olá, eu que agradeço. Doutor, o assunto é reabilitação oral. A gente tem uma foto para mostrar aqui, para colocar na tela, até para a gente falar sobre essa diferença. O que a gente pode notar de diferença, doutor, do primeiro para o segundo quadro? A gente pegou uns antes e depois para a gente falar sobre o quê? Por exemplo, se é uma paciente que já tinha uma prótese sobre implante superior, ou seja, os dentes eram colocados sobre implantes, e eles foram desgastando no decorrer dos anos. Então, a gente consegue refazer o trabalho, reutilizando os implantes que já estavam feitos há 10, 15, 20 anos atrás. Então, nesse caso, por exemplo, a paciente foi desgastando os dentes normalmente, como se vai... esse tipo de reabilitação é um tipo de reabilitação que a gente chama de protocolo, e os dentes são de resina. E ele vai desgastando com o decorrer dos anos. E isso automaticamente, depois de um tempo, tem que ser trocado. Geralmente a gente fala que em torno de 5 a 10 anos é o período da troca. E esse era um exemplo do quê? De paciente que já tinha feito implante e que veio para substituição daqueles dentes. Para quê? Para ter uma melhora estética e funcional melhor daquele caso. Nessa segunda foto, é a mesma paciente? Na segunda foto é a mesma paciente. É a mesma porque a gente vê a diferença... Esse aí, por exemplo... Esse aqui é um homem, né? Esse aqui já é um homem. A diferença é brutal na coloração, né? A da esquerda era uma prótese total, de tirar e colocar uma prótese móvel. E nesse caso a gente fez os implantes superiores, em número de 4 implantes, e a gente fez os dentes de baixo com laminados, que são as ditas lentes de contato. Ah, sim. Onde a gente conseguiu fazer um trabalho de resina superior com trabalho de cerâmica inferior. Que esse, na verdade, é um trabalho que tem um resultado muito bom, muito duradouro. O paciente vinha com queixa da prótese superior pelo desgaste, por ela ser levemente solta. Não incomodava porque ele se acostumou com ela. Mas quando o paciente começa a usar esse tipo de trabalho de uma forma fixa, ele percebe como aquele trabalho móvel estava incomodando. Só que ele foi se acostumando com ele. E quando ele foi para trocar o trabalho, a gente optou por fazer os implantes e já colocar os dentes de uma forma definitiva. Esse trabalho é um trabalho que a gente consegue fazer os implantes, vamos supor, por exemplo, uma segunda-feira, e na quarta ou quinta-feira já colocar os dentes. Muito rápido. Muito rápido, de uma forma fixa. Claro que todos os estudos de posicionamento, todos os estudos da onde a gente vai colocar os dentes, aonde a gente vai colocar, se é um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, tamanho do dente, coloração, tudo a gente determina antes, como nesse caso permitia a gente fazer. Então a gente já pode acabar o caso com uma prótese fixa definitiva. Definitiva nesses trabalhos com protocolo sobre implantes, sabendo que depois de 5 a 10 anos tem indicação de substituição dos dentes. Entendi. Já nessa foto aqui, doutor, eu achei uma coisa diferente. Parece que está faltando um dente na boca do paciente, aqui no lado esquerdo, aqui na primeira foto? Esse aí já é um outro caso onde a gente vê o quê daí nesse caso? Aqueles dentes inferiores que estão faltando, a gente reabilitou com implantes, tanto que vê que o caso da esquerda é o caso da direita. Então, é um enxerto ósseo ali? Não? Ali foi implantes. Implantes e dentes colocados fixos, onde ele tinha uma prótese fixa embaixo daquele lado esquerdo, a gente tirou ela, colocou os implantes, e esses implantes onde ele não tinha dente foi colocado de uma forma fixa as coroas, os dentes. E na parte superior foi feito implantes também, em número de 4 implantes, e colocada a prótese fixa. Então, esses casos são pacientes que perderam os dentes há muito tempo, tanto que tem aquele desgaste, tanto que você perguntou ali se precisaria de enxerto ósseo. Não colocamos enxerto ósseo nesse caso, porque o osso basal dele, o osso residual, permitia a gente colocar um número de implantes, aonde a gente conseguiria colocar os dentes de uma forma fixa. Existem casos que tem que fazer enxerto prévio? Sim, existem, e não são tão poucos assim. Muitas vezes a gente precisa colocar o implante, colocar enxerto, muitas vezes a gente coloca isso no mesmo ato e espera sarar para depois colocar os dentinhos. Vamos dar uma olhadinha na próxima, então, doutor Rodrigo. Essa aqui, dá para ver, o senhor falou antes sobre alinhar os dentes, né? Dá para ver que os dentes estavam bem desalinhados também nessa foto, né? Exatamente. Esse do lado esquerdo para o direito
Esse direito é uma prótese também sobre implante, onde a gente colocou o número de 4 ou 6 implantes para reabilitar o arco superior. E o que a gente fez? Nesse caso, a gente já fez uma reabilitação em cerâmica. Por que em cerâmica? Porque a paciente tinha os dentes inferiores, não todos, mas tinha uma boa parte dos dentes inferiores. Esses dentes inferiores foram aumentados com lentes. Ou seja, desgasta e coloca a lente, é isso? Nem precisou Não? desgastar. Esses lentes são simplesmente por acréscimo, porque muitas vezes a lente ela não tem indicação de ser removida a parte do dente. Ela pode ser simplesmente instalada sobre o dente. Leves ajustes, e praticamente pouquíssimos desgastes que são feitos. Já na arcada superior, daquele caso, foi feita a reabilitação em cerâmica. Qual que é a diferença de uma para outra sobre o implante? Essa prótese de cerâmica, ela não tem tempo de validade, ou seja, o tempo de validade dela é, entre aspas, indeterminado. A cerâmica ela é um trabalho que foi feito para durar muito mais tempo do que a resina. Quanto tempo a mais? Pode ser que tem pacientes que estão há 25, 30 anos com as reabilitações em cerâmica e praticamente não apresentam desgastes algum naquela cerâmica. Precisa ter cuidado, né? O cuidado é o mesmo, né? O cuidado é o mesmo dos dentes naturais, na verdade, porque quando você tem os seus dentes, a gente já falou várias vezes aqui sobre apertamento, bruxismo, tipo de alimentação, tu acaba tendo uma sobrecarga, que seja sobre implante ou seja sobre dente, a sobrecarga ela é maléfica, ela faz mal para o implante, faz mal para o dente, e aí sim acaba ocasionando os problemas. Nessa foto aqui, doutor, a gente também pode ver que os dentes estavam... É a mesma do anterior? Exatamente, só que essa já é uma mostrando o sorriso. Aquela era afastando o lábio e essa é mostrando o sorriso. Porque muitas vezes quando a gente afasta o lábio, a gente consegue ver mais detalhes. E assim no sorriso, a gente vê um pouco menos detalhes, mas vê como ficou o resultado final. Então você via que o trabalho que ela tinha, os dentes eram levemente tortinhos, para não dizer bastante. Ela mostrava mais a gengiva de um lado e muito pouco do outro. Então a gente corrigiu isso tudo, os dentes que ela tinha não tinha mais condições de ser salvo. Então por isso que a gente indicou a remoção dos dentes, por essa indicação que não tinha mais condições de ser salvo, instalação dos implantes e reabilitação com a prótese. A diferença ficou... Na verdade, esses trabalhos são muito gratificantes para o paciente, para a gente. É onde a gente vê o antes e depois muito gratificante realmente para o profissional, porque o paciente realmente ele vem num caso onde ele está, muitas vezes, colando o dente de uma forma provisória, de um jeito para conseguir passar aquilo ali, e a gente consegue trazer um resultado muito, muito bom. Doutor Rodrigo, muito obrigado pelas informações. A gente vê que esse tipo de procedimento ele traz até uma diferença na vida da pessoa, porque a autoestima é muito importante para as pessoas, né? Melhora a mastigação e tudo mais, né? O resultado é estético, é funcional, mas ele interfere muito na autoestima, porque o paciente, hoje de manhã eu estava até atendendo uma paciente onde a gente fez uma reabilitação sobre implantes há 15, 18 anos atrás. E ela disse assim, foi a melhor coisa que eu fiz para mim na minha vida. Por quê? Porque ela tinha dificuldade para se alimentar, a prótese de baixo era solta, batia sobre um nervinho, doía para comer. Então, fazem 15, 18 anos que ela está com esse trabalho restaurado na boca, com esse trabalho dando benefício para ela, estético, funcional e de autoestima. Doutor Rodrigo, muito obrigado pelas informações. Obrigado, Marcelo.